Dos mais de 31 mil detentos que foram beneficiados pela saída temporária do mês de junho, quase 1.300 não voltaram às penitenciárias. Essa informação foi divulgada pela Secretaria de Administração Penitenciária. Esse benefício valeu de 11 a 17 de junho, mesmo após o Congresso Nacional derrubar o veto presidencial e acabar com esse dispositivo da saidinha. No período, além dos 4% de criminosos que não retornaram, a Polícia Militar prendeu 643 detentos que violaram as regras. Vamos girar com os nossos comentaristas. Aqui no estúdio em São Paulo, uma novidade. Roberto Mota, que tradicionalmente conversa com a gente online do Rio de Janeiro, hoje está com a gente aqui no estúdio em São Paulo. Mota, seja muito bem-vindo. Um prazer ter você aqui com a gente em São Paulo. Bem, o que a gente precisa trazer e refletir com o nosso público? Quase 1.300 optaram em não retornar para as penitenciárias. Uma comprovação de que os parlamentares acertaram, então? Claro, eu achei muito feliz a sua escolha, Caniato. Eles optaram, eles escolheram não retornar. Se de 31 mil criminosos presos, 1.300 não retornaram aos presídios, isso significa 4%. Você voaria num avião que cai 4 vezes em cada 100 viagens? Você tomaria um remédio que mata 4 em cada 100 pacientes? Em casos como esse, o único percentual aceitável é 0. Há algumas semanas, Caniato, eu recebi uma mensagem de Yara, uma espectadora. Ela me disse o seguinte: alguém acha que esse percentual é baixo? Foi esse percentual que matou a minha mãe. A mãe da Yara foi assassinada por um preso durante uma saidinha. Vamos continuar nesse giro inicial com os nossos comentaristas. O Cristiano Beraldo com a gente. Beraldo, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Mais uma saidinha que acaba deixando explícito o risco em conceder esse benefício para os presidiários. 1.300 optaram em não retornar para as penitenciárias. Beraldo, bem-vindo. Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota, delegado Palumbo. Boa noite à nossa querida audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Olha, aconteceu o que sempre acontece. Não aconteceu absolutamente nenhuma novidade, porque toda saidinha deixa esse rastro de destruição em famílias de pessoas que, de boa fé, levantam cedo, trabalham, pagam seus impostos, ajudam o país a bancar um sistema judicial e um sistema penitenciário que minimamente possa punir criminosos, que possa passar o recado de que o crime não vale a pena. E o que a gente tem na realidade? O oposto disso. A gente tem absolutamente todas as facilidades, a gente tem a bancada do crime, mas não que combate o crime, a bancada que alisa o crime, que passa pano para criminoso. E aí resulta nisso, essa briga em relação à saidinha. Só que dessa vez, Caniato, tem um tempero mais cruel, porque esta saidinha não deveria ter acontecido. O Congresso Nacional havia feito o seu trabalho. O presidente da República vetou o fim da saidinha. O Congresso Nacional derrubou esse veto. E aí tem aquela turma da preguiça, tem aquela turma que vai usando os instrumentos que tem para não estar atuando de acordo, em linha com aquilo que a sociedade quer, e o Congresso Nacional determinou. Liberaram a turma para sair, porque não dá tempo de implementar o fim da saidinha. Agora tem que liberar geral. E aí pronto, esse é o resultado. Mais de 1.000 vagabundos criminosos na rua que agora precisarão ser perseguidos pela polícia, submetidos ao judiciário para voltar ao sistema penitenciário e nós pagando a conta. Tudo de novo, Caniato. É isso, o saldo da saidinha temporária, a última saidinha temporária no estado de São Paulo, de um universo de 31 mil detentos que ganharam benefício, quase 1.300 decidiram simplesmente não retornar às penitenciárias. Também com a gente o delegado Palumbo. Delegado, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Certamente o senhor não ficou surpreso com esse índice. O que a gente precisa considerar? Números que acabam reforçando e avalizando
os argumentos de muitos deputados que votaram contra esse dispositivo, né? Exatamente. Muitos deputados votaram contra. Bem lembrado, Caniato. Uma boa noite a você, ao Mota, Beraldo e toda a nossa audiência. São quase 1.300 bandidos nas ruas exclusivamente para cometer crime. Eles ficam com essa desculpa que vão visitar a família, mas a família é o último lugar que eles vão. Na penúltima saidinha, 25 foi recapturado num prostíbulo em Campinas. Eles saem para fazer maldade. E o Beraldo foi muito feliz quando ele falou: o Congresso Nacional fez sua parte. Por incrível que pareça, fez sua parte mesmo. Agora, tem intérpretes, né, juízes, que estão dizendo alegando o princípio constitucional de que o preso não pode ser prejudicado, o réu não pode ser prejudicado por uma lei que venha depois, se ele já está lá no cumprimento da pena. Só que essa lei não é penal, ela é de execução penal. Então, eu entendo perfeitamente possível a gente cessar com a saidinha a partir do momento que virou lei. Mas, lamentavelmente, a gente vai ter juízes aí que vão soltar, que não vão bater no peito e falar: não, agora é lei, não tem mais saidinha. Vão soltar a rodo. Então, até acabar mesmo a saidinha, pode colocar aí alguns anos aí. Porque se eles ficarem com esse pensamento e o Supremo Tribunal Federal também compactuar com esse pensamento de que esse princípio constitucional de que a lei não pode retroagir para prejudicar o réu também vale para a lei de execução penal, essa saidinha só vai se terminar mesmo daqui mais de 5 anos, mas isso com certeza, muito mais de 5 anos, com certeza, porque os presos que já estão presos, eles vão alegar que tem direito. O Congresso fez a sua parte, ouvindo a população. Aí veio o presidente, vetou, foi derrubado o veto, e agora a gente vê o Poder Judiciário aí não cumprindo a lei. Pois é, Roberto Mota, eu acho que esse é um ponto também para a gente tratar com o nosso público, que várias pessoas se questionam. Peraí, a saidinha temporária não acabou, o Congresso Nacional não decidiu, mas por conta de um trâmite burocrático já estava agendada essa saidinha aqui no estado de São Paulo, então os órgãos envolvidos decidiram manter essa saidinha e por essa razão que esses pouco mais de 31 mil detentos receberam esse benefício. Quase 1.300 não retornaram às penitenciárias. Bem, na sua avaliação, quais são os próximos passos e desafios quando a gente olha para o procedimento que envolve os benefícios aos presos? Muitos falam de progressão de regime, também as audiências de custódia e as visitas íntimas. O que você gostaria de refletir sobre esses benefícios? Não esqueça, Caniato, da remissão de pena por leitura e agora a remissão de pena por amamentação. Muitos dos nossos espectadores, eu tenho certeza, têm dificuldade de entender, né? O Congresso não aprovou uma lei, a lei foi vetada, o veto foi derrubado, o Cristiano Beraldo já explicou, mas a lei não pegou, a lei não está valendo porque não deu tempo. Eu não me lembro dessa história de não deu tempo da lei começar a valer. A saidinha é um absurdo. Não há justificativa moral nem lógica que explique esse privilégio dado a criminosos que foram condenados. Eles foram investigados, processados, julgados e condenados. O Brasil começa a despertar para os absurdos da nossa legislação penal. O Congresso, é muito bom que se diga isso, correspondeu às expectativas dos eleitores, mas alguns setores do Estado resistem a seguir a lei e corresponder ao que desejam os cidadãos. E aí é preciso perguntar, quem se beneficia com isso? Pois é, particularmente, Beraldo, lembra daquela história que por muito tempo se falava no Brasil, essa lei pega, essa lei não pega. Você tem receio que alguns setores, talvez até do Poder Judiciário, encontrem dispositivos que possam inviabilizar essa decisão do Congresso Nacional? Caniato, estamos no Brasil e o Brasil se tornou esse lugar em que absolutamente tudo é possível e tudo é possível de forma legal. Então, o trabalho e o desequilíbrio, né? Nós falamos muito aqui do desequilíbrio entre os poderes, o trabalho do Congresso fica absolutamente desmoralizado quando você tem esse tipo de situação. Porque não é à toa que as pessoas apoiam o fim da saidinha, a população em geral, não é à toa que as forças policiais apoiam o fim da saidinha.
Isso tem um motivo, tem um embasamento. Tem um embasamento por parte da população do medo que ela sente, do receio que ela tem, nesses momentos em que, simplesmente, em São Paulo, mais de 30 mil presos saem às ruas antes de concluírem o cumprimento de sua pena. E aí esses milhares, né, que ao longo são 7 saidinhas por ano, então milhares não voltam. E aí nós, como sociedade, somos obrigados a incorporar essas pessoas. Quer dizer, é como se tivesse o pedófilo solto no jardim de infância e acha que está tudo bem e não tem problema. E aí a gente vai passar, vê como a gente já viu em várias situações, né? E a imagem que mais me marca é aquela preocupação da juíza com o preso que estava com frio, precisando de um cafezinho, tadinho do preso. O presinho foi maltratado pela polícia, ele precisa de um casaquinho, um cafezinho quente, um cafuné. Então, o que esperar de uma justiça como essa, Caniato? A gente só pode esperar o pior. Só que é o pior para nós. Eu não entendo, é o melhor para quem? Porque não é, a lei já não diz isso, mas a gente fica submetido a algo que a gente desconhece, porque a lei não mais nos ampara e não mais nos explica. Realmente uma situação muito difícil que a gente vive. Pois é, delegado, quer complementar, por favor? Quero sim, e o problema não está só no Poder Judiciário, não. Hoje saiu uma portaria nova dizendo que se o preso fugir do sistema penitenciário, ele ainda vai continuar a receber por 12 meses o auxílio reclusão. Ou seja, ele vai roubar e ainda o governo vai dar dinheiro para eles. Por que não pega esse dinheiro e cria um auxílio vítima e dá para a vítima deles? É tão absurdo que a gente se revolta quando a gente vê uma portaria dessa, que devia chamar porcaria, dando dinheiro para o preso que já pagou o INSS, mas ele cometeu um crime. Mas até 12 meses nós vamos garantir o dinheirinho para ele. O que esse povo acha que eles vão fazer? Que eles vão pegar esse dinheiro, vão tentar viver como uma vida normal? Claro que não. Eles vão ter mais dinheiro ainda, fora o fruto de roubo, de tráfico, de furto, de tudo quanto é crime que eles cometem. Tá certo. Então, além dos 1.300 que decidiram não voltar para as penitenciárias aqui no estado de São Paulo, 650 foram recapturados porque infringiram as regras das saidinhas. Tá, que regras são essas? Ele precisa fornecer o endereço à justiça e precisa ser encontrado nesse período, enquanto estiver fora do sistema prisional. É um cadastro que é feito e ele precisa fornecer esse endereço e, eventualmente, agentes vão até lá verificar. Bom, não é permitido frequentar bares, boates, casas de prostituição, não pode ser flagrado alcoolizado ou se envolver em qualquer delito, óbvio, né? Bom, 650 decidiram infringir essas regras e voltaram para a penitenciária. Mota, quer fazer um complemento, por favor? Quero sim. Nós criamos regras para criminosos, mas criminosos, por definição, são pessoas que não cumprem regras. Se eles cumprissem, não seriam criminosos. Então, o Estado cria regras para liberar os criminosos e aí coloca servidores públicos pagos com dinheiro dos nossos impostos. Servidores que deveriam estar exercendo outras funções essenciais, eles ficam de babás dos criminosos. E aí o resultado é esse. Apesar de todo esse desperdício de tempo e recursos, inúmeros presos somem e outros têm que ser recapturados. É um absurdo completo. Pois é, o Estado, que já não vai bem das pernas no ponto de vista fiscal, tem que investir uma quantidade enorme de dinheiro para monitorar esses presos que ganham esse benefício, seja enviando um agente até a casa onde foi cadastrado nessa saída temporária ou até colocando a tornozeleira, né, Beraldo? Vamos usar aqui uma conta rápida, simples, para todo mundo entender. 650 presos foram recapturados, Caniato? Foi isso que você disse? Não, 1.300 fugitivos e 650 não respeitaram as regras da saidinha e foram recapturados. Mas foram capturados. Pois é, então foram 650. Vamos fazer uma conta rápida aqui desses que já foram recapturados. Ok. Para recapturar um preso, quantos policiais precisam se mobilizar? Então, vamos dizer, 2 policiais, delegado? Acho que é ali, né? Vamos. Um número muito baixo. Um número muito baixo.
Às vezes a delegacia inteira, um departamento inteiro, igual o André do Rap, a Polícia Civil inteira e saiu pela porta da frente. Exato. Aí você tem os policiais, você tem o carro, né? Você tem toda ali a situação de risco, enfim, todos os custos ali. Mas no barato, vamos dizer que para cada um desses custou assim, do horário de trabalho dos policiais, do carro que é usado, combustível, etc., custou pelo menos R$1.000. Vamos, para ser barato, para ninguém ter dúvida, ninguém dizer que... Só aí já são R$650 mil que custou a troco de absolutamente nada. Dinheiro que poderia ter sido economizado e gasto em outra coisa. Aí a gente tem outro fator. Ontem nós discutimos aqui sobre a questão dos pancadões. E um dos grandes problemas é que as pessoas cansam de ligar para as forças policiais e não são atendidas. É um problema que parece insolúvel. Então, esses policiais que tiveram que ser mobilizados para ir atrás desses 650 marginais que não deveriam ter saído da cadeia, eles poderiam estar atendendo outras demandas da sociedade, mas não. Eles estão mobilizados para o retrabalho, porque aqueles bandidos já foram presos. Aí o sistema dá férias e a polícia tem que prender de novo. Então, assim, não faz absolutamente nenhum sentido e em todos os aspectos quem sofre? A sociedade. Não só aquelas pessoas que são alvo de delitos, crimes cometidos por esses marginais na saidinha, mas nós, como sociedade, que não temos o dinheiro sendo gasto onde precisa, que não temos o apoio das forças policiais quando a gente precisa, porque a força policial está ocupada fazendo o retrabalho. Não há absolutamente nenhuma lógica na dinâmica que se estabeleceu no Brasil. É isso que acontece, delegado Palumbo? Que relato o senhor pode trazer para a gente? Não, o Beraldo está perfeito nas suas colocações, né? Hoje mesmo eu recebi aqui no nosso escritório representantes de Conseg, do Pacaembu, Perdizes, o Denis e o senhor Josué. E a reclamação é generalizada, e eles estão certos. Falta policiamento, falta investigação, eles fazem denúncia, faz reunião e tudo continua a mesma porcaria. E aí, quando a gente fala a verdade, alguns ainda ficam com raiva da gente. Pô, mas você é policial, mas eu estou aqui para representar o povo. Represento os policiais também, mas também represento o povo. Então, o Beraldo está certo. O que a justiça fez nesse caso é um desserviço, na minha opinião. As polícias já têm um monte de serviço para fazer. Eles não conseguem atender nem um 190, não conseguem fazer investigação para quem vai lá registrar o boletim de ocorrência. E agora tem que ficar correndo atrás de 600 e poucos criminosos, vagabundos, porque foram soltos pela porta da frente. Tá certo. Olha, tem uma informação adicional, mas ainda falando sobre a saidinha de presos, porque aquela derrubada do veto sobre o projeto que acaba com esse dispositivo continua repercutindo em Brasília, capital federal. Só que desta vez, integrantes do Planalto dizem que o fim do benefício não significa uma derrota do governo, mas sim do povo. A base governista disse que ainda não compensa destruir a possibilidade de a família conversar com os criminosos, pois isso sim atrapalha o processo de ressocialização. Mota, o que a gente precisa considerar em relação a esse posicionamento, esse discurso de parte da base governista, avaliando que a derrubada do veto foi uma derrota para o povo, uma derrota do povo brasileiro. Mas espera aí, quem tomou a decisão não foi o Congresso? E o Congresso não representa justamente o povo brasileiro? Essa é uma excelente pergunta, Caniato. Eu acho que esse pensamento é um pensamento de pessoas em situação de ideologia. Porque, antes de qualquer coisa, a saidinha é uma imoralidade. A saidinha é um escárnio com todas as pessoas que já foram vítimas de crimes violentos no Brasil. Só vou lembrar aqui que entre 2003 e 2018, 875 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. Quase 1 milhão de pessoas mortas. Não há defesa racional ou moral possível para esse absurdo chamado saidinha. A existência da saidinha é uma derrota das vítimas. A saidinha é a derrota do cidadão comum, é a minha derrota, é a nossa derrota, é a derrota das nossas famílias
que não têm o direito de levar uma vida em paz no Brasil. A aprovação do fim da saidinha foi um momento de grandeza do Congresso Nacional e eu espero que sinalize o início de um novo tempo. Um tempo em que aqueles que ganham muito bem a vida defendendo os criminosos vão ter que procurar uma outra ocupação. Pois é, Beraldo, a saidinha está de saída, já que o Congresso anulou esse dispositivo. Só que tem muita gente da base governista criticando e falando em derrota para o povo brasileiro. A saidinha deveria estar de saída, Canhoto. Não está. E, Mota, você falou em derrota, mas é além da derrota. É a humilhação. Esse é o ponto. Cultiva-se a humilhação do povo brasileiro para que a sociedade ela fique e permaneça humilhada. Foi assim que se construiu essa desvalorização da vida, aonde a gente ouve notícias recorrentes de crimes violentos, mortes violentas, e nem liga mais. Não se dá mais bola para isso. Se alguém vier contar que foi assaltado, que teve um relógio roubado, um celular roubado, um carro roubado, nenhum de nós fica verdadeiramente surpreso. Nós ouvimos aquilo, nos solidarizamos e um segundo depois a gente retoma a nossa vida como se nada tivesse acontecido. Essa é a realidade do Brasil. Uma sociedade que se estrutura dessa forma, ela está humilhada, Mota. A gente não perdeu de 1-0, não. Nós tomamos um 7-1. A gente foi humilhado e continuamos sendo humilhados diante dessa dinâmica aonde as pessoas se sentem à vontade, esse grupo absurdo, nojento, asqueroso que defende bandido, eles se sentem à vontade para fazer essa militância, como fazem a militância pelo fim da polícia. Que loucura é essa? Como se um país que tem 40 mil mortes, com um índice de esclarecimento de homicídios baixíssimo, vergonhoso, pudesse abrir mão da polícia. Mas defendem isso. Eles acham que como tomam sacode da polícia porque estão fumando maconha no meio da rua de vez em quando ali, em alguma situação suspeita, aí a polícia vai e age para cima deles, eles acham que para resolver o problema deles, eles têm que acabar com a polícia, defender o fim da polícia, sem ter consciência pela burrice, até porque maconha desse sujeito burro, eles não têm consciência do papel da polícia na sociedade e como a vida de verdade, aquelas pessoas que levam a vida a sério, aquelas pessoas que querem trabalhar, que querem produzir e que ficam ali tendo que aguentar esse Estado pesadíssimo que é o Estado brasileiro nas suas costas, essas pessoas querem ver ordem, querem ver marginal na cadeia, querem ver corrupto ser preso e querem ver a polícia trabalhar de forma valorizada. Mas olha como está tudo fora do lugar no Brasil. A gente precisa de um freio de arrumação e é por isso que eu insisto. Primeiro, a Constituição de 1988 falhou claramente. Ela foi incapaz de organizar o Brasil numa trilha de prosperidade. E segundo, o Brasil precisa ser refundado, porque a gente precisa ver tudo ser feito diferente. Nós precisamos de educação valorizada, nós precisamos de polícia valorizada, a gente precisa de gente decente como o delegado Palumbo na política, representando a população. Nós precisamos ver prefeitos cuidando efetivamente da cidade, na consciência de que é o lugar onde eles moram, e não como uma coisa distante que a população aceita. Está tudo absolutamente errado e essa é a mensagem mais clara que a gente recebe. Preso tem que ter férias. Tadinho do preso. O criminoso, o assassino, o estuprador, o bandido, o ladrão tem que ter férias. Pobre coitado do ladrão brasileiro.
Pois é, inclusive a nossa audiência concordando com os nossos comentaristas, com o Mota, com o Beraldo, com o delegado Palumbo, e claro que as pessoas ficam assustadas quando a gente acaba compartilhando uma notícia como essa. De 31 mil presos que ganharam benefício da saidinha, 1.300 não voltaram, estão nas ruas. Você pode comprar pão na padaria e se deparar com um camarada desse. Agora, delegado Palumbo, eu fiz a pergunta para o Mota, e o Mota, inclusive, incluiu mais alguns itens. Quando a gente olha para frente e fala nos desafios para ajustar a política penal, benefícios para presos, progressão de regime, o Mota falou, remissão de pena, audiências de custódia, visitas íntimas. Há muitos parlamentares que defendem um endurecimento desse tipo de regime para os detentos. O que é preciso considerar nesse debate que acontece, sobretudo na Câmara Federal, que o senhor participa de forma bem ativa? Eu defendo veementemente que o preso cumpra sua pena em regime integral. Eu tenho até proposta para acabar com a progressão. A gente tem que acabar com essa progressão. É condenado a 50 anos, fica 10 e vai para a rua, como se nada tivesse acontecendo. E a violência, ela atrapalha em todos os setores, inclusive na economia. Só em 2023, 4 empresas foram fechadas por minuto no Brasil. Muito maior do que em 2022, 25% maior do que em 2022. E dentro dessa estatística, tem as pequenas empresas. É a pessoa que monta um salãozinho na periferia, monta uma barbearia na periferia e é roubado 5, 6, 10 vezes, como a gente vê no noticiário. O que ele vai fazer? Ele vai fechar as portas. Ou então, ele vai trabalhar como se estivesse num presídio. Que vocês que conhecem São Paulo já devem ter visto. Bares que atendem como se estivesse num presídio. Não entra qualquer um, não. Adegas que as pessoas colocam grade. Por quê? Por causa da insegurança. Enquanto tem parlamentar defendendo o bandido, e tem um monte, hein? Mas é um monte, não é pouco, não. Daí vem a dificuldade de se mudar a legislação. E são sempre os mesmos partidos que defendem. Se você quiser apresentar qualquer projeto de lei para aumentar a pena de estupro, por exemplo, tem partidos que vai ser contra. Para acabar com a progressão de regime, partidos irão ser contra. Eu vejo no painel, eu tiro foto, todas as vezes que tem uma votação, os partidos, antes da votação, fazem a orientação partidária. Eu vou lá e tiro foto. No começo eu ficava revoltado, eu falei, não é possível que aqui dentro tenha tanto defensor de bandido. E tem. É por isso que é muito difícil mudar uma lei. Essa da saidinha se arrastou por mais de uma década para ser aprovada, e depois ela foi vetada, aí a gente derrubou o veto, e aí vem o Poder Judiciário, não vale nada, a gente que vai decidir aqui. Isso é um tapa na cara da sociedade.